Ok, pessoal, então começando aqui a segunda parte, vamos falar sobre reintegração. Reintegração é um dos itens mais repetidos de prova, toda prova que tem Lei 066, toda prova que tem direito administrativo, que tem direito constitucional, eu falo de reintegração, obrigatoriamente. E de cada 4 provas, bora colocar aí, olha, eu me atreveria a falar em 2 provas, 50%, mas de certeza uma, o que já é muito. A cada 4 provas, de certeza uma cobra reintegração, tá? Mas pode chegar a 2, pode chegar a 50% das provas, né? Uma prova sim, uma prova não, cobra reintegração. Por que esse é um assunto tão cobrado? Por que isso é tão repetido? Olha, primeiro, reintegração é muito cobrado porque esse texto de reintegração está no artigo 37 da Constituição. Então, se está no artigo 37, isso pode cair em constitucional e também pode cair em administrativo. Então, já concorre 2 vezes. Essa reintegração também está na Lei 066, que é a Lei do Servidor Estadual, que está no teu edital. Então, a reintegração ela é forte para o TJAP, não só porque repete muito nas provas, a cada 4 provas, pelo menos um cai reintegração. A tua prova do TJAP é mais forte porque está em constitucional, está em administrativo, está em Lei 066, que é a tua legislação específica. Então, é muito esperado, muito forte que caia a reintegração na tua prova. Tá? Então, só fazendo essa apresentação, essa introdução do tema, reintegração é muito esperado. Agora, o mais importante, né? Pô, professor, que vai cair, eu não tenho dúvida. Estou esperando, mas o que é reintegração? Reintegração é uma situação em que o servidor foi demitido, mas esse servidor conseguiu anular a demissão dele. E se ele anulou a demissão, ele tem que voltar para o cargo que ele ocupava antes, porque ele anulou a demissão. Seja uma anulação judicial, seja uma anulação através de um processo administrativo. Esse servidor anula a demissão dele e ele volta para o cargo que ele ocupava antes. E aí muita gente se pergunta, pô, professor, mas já tinha alguém no cargo, e agora? O que acontece? Pois é justamente disso que a gente vai falar aqui. O servidor foi demitido, mas conseguiu provar que a demissão foi irregular, ilegal, errada. Ele vai voltar para o cargo, e ele volta com o nome de reintegração. Então, reintegração é uma forma de provimento. Quando a gente passa no concurso público, qual é a forma de provimento que vai levar a gente para ocupar o cargo? Quando a gente passa no concurso, a forma de provimento é a nomeação. Passou no concurso, vai ser nomeado. Nomeação é a forma de provimento. O cargo vai ser preenchido pela nomeação. Mas esse cara que era servidor concursado, ele já era concursado, ele já era estável. Ele foi demitido, ele saiu do serviço público, está fora. Aí ele ingressou na justiça e com uma ação judicial conseguiu anular a demissão dele, provando que ela foi ilegal. Ele volta para o cargo, mas ele não vai voltar nomeado. Porque nomeado ele voltaria se ele tivesse passado num novo concurso, aí ele voltaria nomeado, mas ele não passou num novo concurso, ele está voltando para o cargo que ele ocupava antes de ser demitido. Então, não é nomeação o nome. O nome da forma de provimento de quem anula a demissão e volta para o cargo é reintegração. Então, é preciso entender que os nomes são diferentes porque a situação é diferente. O João passou no concurso e vai ingressar no cargo pela primeira vez. O nome é nomeação. É o nome da forma de provimento. O José já era servidor concursado e estável. Ele foi demitido. Mas ele anulou a demissão e está voltando para o cargo. Qual o nome da forma de provimento? Reintegração. Porque o caso do José era um caso de alguém que estava demitido e está voltando. O caso do João é nomeação
porque é o caso de quem passou no concurso e está entrando no cargo pela primeira vez. Está tranquilo? O que são formas de provimento diferentes? Porque são situações diferentes. Quem está chegando no cargo pela primeira vez através do concurso, nomeação. Quem está voltando para o cargo depois de ser demitido, porque anulou a demissão, reintegração. Nomes diferentes, porque são situações diferentes. Está tranquila essa diferença aí? Agora é o seguinte, a Constituição Federal diferencia reintegração e a Lei 066 dá mais detalhes. Então tem que tomar cuidado. Na Constituição Federal só tem um parágrafo sobre reintegração. E na Lei 066 tem 3 artigos, ou mais, né? Na Lei 066 tem 3 artigos e um parágrafo único. Então, a Lei 066 ela é mais detalhista sobre a reintegração. A Constituição diz assim, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado. E o que vai acontecer com quem ocupava o cargo que o servidor deixou? O cara foi demitido, alguém entrou no lugar dele. O eventual ocupante da vaga, se esse cara que ocupa a vaga, se ele for estável, tem 3 caminhos para ele. É ser reconduzido para o cargo de origem, sem direito à indenização. 2, é ser aproveitado em cargo, tá? E 3, é ser posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, a Constituição Federal fala que quando um servidor é demitido e consegue retornar para o cargo dele, porque conseguiu invalidar por sentença judicial essa demissão, esse servidor ele volta para o cargo, independentemente de ter alguém ocupando lá ou não. Quer dizer que se a pessoa estiver ocupando o cargo do servidor que voltou reintegrado, ela vai ter que sair. Ah, mas ela vai sair, ela vai para onde? Ó, a pessoa que ocupava o cargo, ou ela vai ser reconduzida para o cargo de origem. Por que é reconduzida para o cargo de origem? É porque, às vezes, o cara que entrou, que estava lá ocupando o cargo do demitido, ele já era estável em outro cargo. Aí ele volta. Então, né, eu sou professor efetivo, estável. Um exemplo. E estou na lista do TJAP. Aí o TJAP me chama, porque demitiram o servidor, abriu a vaga lá. Aí eu vou lá no estado, como professor, peço vacância e vou ocupar o cargo no TJAP. Aí eu estou lá no TJAP, mas eu descubro que o servidor que tinha sido demitido conseguiu anular a demissão dele, está sendo reintegrado. E eu que estou ocupando o cargo dele lá no TJAP. Eu vou sair. Eu vou voltar para o meu cargo que eu ocupava antes. Eu volto a ser professor. Eu volto reconduzido para o cargo de origem e sem direito à indenização. É um caminho. Outro caminho que a Constituição dá é aproveitar em outro cargo. É eu estar lá no TJAP e já sou estável lá no TJAP. O cara que ocupava o cargo anulou a demissão e volto. Aí eu saio. Mas eu continuo no TJAP. Vão pegar um outro cargo na estrutura do TJAP e vão me colocar lá por aproveitamento. Eu vou continuar lá, mas porque eu sou estável lá no TJAP. Ou pode ser posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. É o terceiro caso. O servidor anulou a demissão e volta para o cargo lá no TJAP. Eu estou lá no cargo, eu saio, mas não tenho um cargo para me aproveitar. Eu sou estável e não tenho um cargo para me aproveitar. Então, eu vou ficar em disponibilidade recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço até o dia que aparecer um cargo semelhante para eu ser colocado por aproveitamento. Tá? Então, 3 situações a Constituição colocou. Perceba que nas 3, o servidor reintegrado, ele volta para o cargo dele, independentemente do que aconteça, se tiver alguém lá ou se não tiver, não é problema do reintegrado, porque a gente sempre diz isso, né? Ele volta como rei, reintegrado volta como rei.
E se o rei volta, o trono é dele. Quem tiver lá sai. Esse cara que vai sair ou vai ser reconduzido para outro cargo, se ele tiver outro cargo, ou ele vai ser aproveitado no mesmo órgão, se ele for estável, ou ele vai ser posto em disponibilidade, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço, até o dia que pintar um cargo para ele ser aproveitado. E aí está tranquilo a reintegração no texto da Constituição? Tranquilo, João. Tá? A 066, ela fala sobre reintegração também. Só que a 066 dá um pouco mais de detalhes para a reintegração. A 066 também fala de reintegração. A ideia é a mesma. O servidor estava demitido, anulou a demissão, está voltando. Só que a 066 já dá mais detalhes, porque tem mais artigos. A 066 fala que a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidado essa demissão por decisão administrativa ou decisão judicial. Então, aqui na 066, a lei diz que o servidor volta para o cargo reintegrado se ele anular a demissão dele. E essa anulação é a mesma coisa que invalidar. Né? Essa invalidação da demissão dele pode acontecer, segundo a 066, por dois caminhos. Ou por um processo administrativo, nesse caso, o servidor anulou a demissão, não foi através de uma ação judicial, foi através de um processo administrativo interno da administração, ou o servidor também pode anular a demissão dele para voltar para o cargo por um processo judicial, aí já foi uma ação judicial, teve que pagar advogado, né, foi uma decisão do juiz. E a Lei 066 diz que o servidor que está sendo reintegrado, esse tempo que ele ficou fora do cargo, quanto tempo ele ficou fora do cargo? 1 ano, 12 meses. Ele tem direito a receber todas as vantagens pelo tempo que ficou fora. Se ele ficou fora do cargo, demitido durante 12 meses, agora que ele voltou reintegrado, ele vai receber toda essa grana como se tivesse trabalhado. Ele tem direito a 12 meses, mais um 10º, mais férias. Tá? Ele tem direito a todo esse ressarcimento das vantagens. Vai receber, segundo a Lei 066. Então, a Lei 066, ela dá mais detalhes do que a Constituição. A Lei 066 diz que, se for uma decisão administrativa, o servidor não quis pagar um advogado para entrar com uma ação judicial. O servidor quis fazer um processo administrativo. O processo administrativo é gratuito. Não precisa pagar para iniciar um processo administrativo. O processo é gratuito. Ou seja, é mais barato. Né? Pode pagar o advogado para fazer o pedido. Pode. Não é problema teu. Pode fazer tu mesmo também. O processo é gratuito. Então, se o servidor quis anular a demissão dele com processo administrativo, que é de graça, não precisa de advogado, ele vai ter que fazer isso através de um pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração é como se dá o processo administrativo para anular a demissão que vai gerar a reintegração do servidor ao cargo. Tá? Essa reintegração do servidor vai acontecer no cargo que ele ocupava antes. Mas, se esse cargo que ele ocupava antes não existir mais, tiver mudado de nome, tiver se transformado, ele volta para o cargo resultante da transformação. Mas, se esse cargo que ele ocupava antes for extinto, vão dar um jeito de arranjar um cargo equivalente para ele. Olha, eu vou te dar um exemplo de um cargo que se transformou, né? Agente penitenciário era o nome do cargo. Agora não é agente penitenciário mais. Se transformou em policial penal. O cara foi demitido como agente penitenciário. Ele anulou a demissão dele, ele vai ser reintegrado. Mas o nome não é mais agente penitenciário. Ele vai ser reintegrado como policial penal, que é o cargo resultante da transformação. Quando o cargo não existe mais, porque esse cargo foi extinto, não impede do servidor reintegrado voltar. Ele volta, mas ele volta para um cargo equivalente. O servidor foi demitido de um cargo de assistente administrativo, era o nome do cargo. Foi demitido. Durante esse tempo que ele ficou fora, o cargo foi extinto, não existe mais assistente administrativo. Mas o servidor anulou a demissão dele, provando que foi ilegal e agora está de volta. Mas não existe o cargo de assistente mais. Foi extinto da administração.
Então, ele vai voltar para um cargo equivalente a assistente. Por exemplo, tem um cargo lá de técnico administrativo, que é equivalente a assistente. Então, ele vai voltar como técnico. Tá? Então, quando o servidor anula a demissão dele, segundo a 066, ou ele volta para um cargo que ele ocupava antes, com o mesmo nome, ou ele volta para o cargo resultante da transformação, se tiver mudado o nome, ou se tiver sido extinto o cargo, ele volta para um cargo equivalente a esse. O que é um cargo equivalente? É um cargo que seja exigida a mesma habilitação profissional e tenha vencimento equivalente. Não dá de ser demitido de um cargo de técnico, que ganha 5 mil, e ser reintegrado num cargo de analista que ganha 10. Isso não é equivalência. Equivalência é a mesma habilitação profissional e o vencimento equivalente. E a Lei 066, ela diz que quando o servidor é reintegrado, o eventual ocupante da vaga, se estável, ele retornará ao cargo de origem. Então, a Lei 066 não dá as outras opções, né? A Lei 066 não fala de aproveitamento e disponibilidade. Né? A Lei 066 diz que o servidor que volta para o cargo, ele volta reintegrado, e quem ocupa o cargo no lugar dele vai sair e vai retornar para o cargo de origem, caso ele seja estável em outro cargo fora da administração. Uma questão sobre isso aqui é essa questão número 6, tá? É uma questão de tribunal também. Poderia ser tranquilamente a questão da nossa prova. E diz assim: João, servidor público estável, ocupante do cargo efetivo de técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, da Y região, ele foi demitido após processo administrativo disciplinar. Inconformado, João ajuizou a ação judicial e obteve, por meio de sentença judicial transitada em julgado, a invalidação da demissão. Não preciso me preocupar, é só uma história, não teve pergunta. Agora eu vou atrás da pergunta. Assim, João acaba de ser reintegrado em seu cargo e Ângelo, igualmente servidor estável, que estava ocupando o cargo de João, será de acordo com a Constituição, olha o que ele diz, ó, de acordo com a Constituição. Se falasse de acordo com a Lei 066, tinha que aplicar essas regras da Lei 066. Mas se fala de acordo com a Constituição diz que o atual ocupante do cargo, ele é reconduzido, aproveitado ou posto em disponibilidade. É o que a Constituição diz. Então, o que acontece com o Ângelo, que ocupava o cargo quando o reintegrado chegou, após anular sua demissão? O que acontece com o Ângelo? Ó, ele é reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Letra D, exatamente o que diz o texto da Constituição. Bastava aplicar o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição. Uma questão muito repetida, essa de reintegração. Deixa eu lembrar aqui uma prova que caiu reintegração, por exemplo, no IAPEM, né? Eu lembro benzinho do IAPEM. Tinha a Lei 066, eu fiz uma apostila, né? Uma apostila de Lei 066 ali para o IAPEM, em 100 questões, tal, conteúdo. O pessoal estudou e tal. E eu falei na véspera da prova, né? Falei assim, ó, a gente estudou tudo de Lei 066, mas amanhã vai perguntar a reintegração. E foi o que aconteceu. E já na prova da saúde da prefeitura, que tinha a lei lá do município, né? Eu falei assim, ó, a gente estudou tudo sobre as penas do servidor, mas amanhã vai perguntar quando é que o servidor é demitido. É porque existe uma lista de faltas graves que, se o servidor cometer, a pena é demissão. É assim que funciona. O cara trabalha 30 anos na administração, 30.
nunca cometeu nenhuma falta administrativa, nunca chegou atrasado, nunca olhou feio para o chefe, sempre atendeu todo mundo bem, trabalha há 30 anos, mas um dia ele cometeu uma falta. Se for uma das faltas do artigo 48, a pena só pode ser uma, é demissão. Assim, pô, mas foi a primeira falta, já vai direto para a demissão? Pois é assim que funciona na administração pública. Por isso, é obrigatório decorar todas as situações que a Lei 066 traz como falta grave, porque todas elas a pena é demissão. E, assim como reintegração, a cada 4 provas, uma pergunta, uma falta grave que gera a demissão do servidor. Simplesmente para você decorar e marcar. Então, antes de fazer a prova, leia todo o artigo 48, que já está aí no teu material, mandei para você esse material pronto, porque qualquer um desses que aparecer na prova, a pena é demissão. Pô, professor, mas não tem como dar primeiro uma advertência, depois dar uma suspensão, depois dar a demissão? Não. Se for uma dessas aqui, a pena é demissão e ponto. Quer dizer que se o servidor cometer crime contra a administração pública, corrupção, por exemplo, é crime contra a administração pública, o servidor vai responder um processo administrativo. Nesse processo, ou ele vai ser absolvido e não acontece nada com ele, ou ele vai ser condenado e ele está demitido. É 880. Para quem comete qualquer falta dessa lista, ou é demitido e vai embora, ou é absolvido e não acontece nada. Não tem meio termo. Artigo 48 é obrigatório decorar todos os casos. Qual é o mais repetido daqui? Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. É uma falta grave, a pena é demissão. Por quê? Eu não sei, mano. É porque repete, eu não sei, repete. As bancas adoram essa falta grave. Aí, geralmente, servidor cometeu uma conduta escandalosa na repartição. Qual a pena? É só para marcar a demissão. Inclusive, essa foi a pergunta do concurso da saúde, banca FCC, em 2018. Né? A gente fez essa preparação e eu sempre dizia na sala, a gente está estudando tudo da lei do servidor municipal, mas o dia da prova vai perguntar se conduta escandalosa é falta grave. E veio justamente a conduta escandalosa, que era só para marcar que a pena era demissão. Todo mundo ficou assim... Oi? Essa 12ª acumulação ilegal de cargos, não tem aquela opção de a pessoa escolher qual cargo ela deseja? Sim, ela escolhe para extinguir o processo. Mas se ela não escolher, o processo segue e ela é demitida. Então, se você ocupa 2 cargos e essa acumulação é ilegal, a administração vai te chamar e vai te dar 10 dias para escolher. Se você não escolher dentro desses 10 dias, o processo segue e a tua pena vai ser demissão. Está na UEAP como técnico e está no Estado como professor. Né? É lícita. Está normal. Está normal. Porque pode professor e técnico. Mas está como técnico na UEAP e está como técnico na Unifap. A Constituição não permite a acumulação de 2 técnicos. 2 técnicos não pode. Então, a UEAP vai te chamar e, nos termos da Lei 066, vai dizer que tu tem 10 dias para escolher. Ou lá ou aqui. Aí você não escolhe nada. O processo segue e você é demitido da UEAP, porque a UEAP começou o processo. Mas isso poderia acontecer na Unifap também. Então, essa acumulação ilegal de cargo, emprego e função acontece dentro de um processo em que você vai ter 10 dias para optar. Se não optar dentro desses 10 dias, o processo segue e, no final, você é demitido do órgão que abriu o processo. Ruim é quando abre nos 2. Aí tá sujeito a ser demitido nos 2. Se optar dentro dos 10 dias
Deram 10 dias para te escolher. Aí tu escolheu ficar na Unifap, por exemplo, sair da UEA. Mas tu ficou 2 anos trabalhando nos dois. Tu vai ter que devolver esse dinheiro dos 2 anos? Porque tu estava acumulando cargo ilegal? Não, não vai ter que devolver, porque seria um enriquecimento sem causa da administração. Seria você ter trabalhado de graça. Tu trabalhou, então o dinheiro é teu. Não devolve. Pô, professor, então eu vou acumular. Quando me chamarem, eu saio. Pois é, fique à vontade. Do ponto de vista administrativo, tudo que podem fazer é desligar você e não devolve dinheiro. Tá? Então, decore os casos aqui. Abandono de cargo, inacessibilidade habitual, pergunta muito também. Probidade administrativa, insubordinação grave ao serviço, pergunta muito. Aplicação irregular de dinheiro público, ofensa física em serviço, revelação do segredo do qual se apropriou razão do cargo, lesão aos cofres públicos, corrupção, tá? Todos esses casos aí são faltas graves. A pena é demissão, é só marcar a demissão no dia. Eu falo para decorar porque existem outras faltas lá na lei, muitas outras, mas que não são graves. Então, a pena nunca vai ser demissão. Por exemplo, ausentar-se do serviço sem a autorização da chefia imediata. É uma falta administrativa. Vai responder processo? Vai. Só porque se ausentou da repartição sem pedido do chefe. Processo administrativo. Vai ser demitido? Não. Em hipótese alguma. Por quê? Porque não está na lista de falta grave. Pode pegar uma advertência. Não está na lista de falta grave. Pode pegar uma suspensão. Mas não pode ser demitido. Só pode ser demitido se for um desses aqui que a gente colocou aqui. Tá? Então tem que decorar esses aqui. O mais cobrado qual é? Já falei para vocês que eu acerto, hein? O mais cobrado é incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. É falta grave, é pena de demissão. Eu não sei por que eles gostam desse. Na verdade, os próprios autores gostam. Né? Os autores falam direto disso. Eu pego um livro de direito administrativo que trate das faltas e eles falam mais dessa. Então, acho que a prova também cobra mais por causa disso. Olha aqui, ó. Mais uma, né, do nível da nossa prova de domingo. Mário, servidor público ocupante de cargo efetivo de técnico legislativo, policial legislativo do Senado, no exercício da função, praticou incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Prova do Senado agora, de 2022. Agora, 2022, prova do Senado. Caiu isso daí. De acordo com a Lei 8.112, nesse caso seria a Lei 066, né? 8.112 é quando é federal. Após regular processo administrativo, o Mário está sujeito a qual sanção? Pô, nem tem 2 demissões para ficar em dúvida. Conduta escandalosa, a pena é demissão. E nesse caso, quem demite é o presidente do Senado. No caso do TJAP, quem nomeia e quem demite, né, é o presidente do tribunal. Se fosse no Estado, seria o governador. Se fosse na Assembleia Legislativa, seria o presidente da LAP. Se fosse no município, seria o prefeito. Assim vai. E aí, dá para acertar isso aqui? Essa questão aqui é da nossa prova, hein? Não precisa ser com conduta escandalosa, né? Pode ser com qualquer um desses aqui. Tem que dar uma lida, chegar no dia e marcar igual. E aqui, uma das questões mais batidas de todos os tempos. Olha, na minha opinião, essa é a minha opinião de quem vê questão há muito tempo, né? Na minha opinião, a questão mais cobrada de todos os tempos, a mais repetida, né? De todos os tempos do direito administrativo, é a do LIMP.
Inclusive, o meu cachorro se chama Limp. O nome dele é Limp. Limp. Né? O nome dele é Edvard Limp Limpão, é o nome dele. Edvard por causa do mão de tesoura, Limp por causa do artigo 37 da Constituição, e Limpão é o apelido dele mesmo. O nome dele é Edvard Limp Limpão. Então, ó, a questão do Limp é a questão mais cobrada, mais repetida de todos os tempos do concurso público. Tá? Quais são os princípios expressos da administração pública? Artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limp. Agora, tem umas questões que concorrem com o Limp de tão repetidas que são. É impossível você, numa carreira de concurseiro, não se deparar pelo menos uma vez com essa questão. Então, pode ser domingo agora. Uma das questões mais repetidas é essa de função de confiança. Porque é o seguinte, existe o cargo efetivo e cargo efetivo somente mediante concurso. Só vai ocupar o cargo efetivo mediante aprovação em concurso público. Essa é a regra do cargo efetivo. Mas tem duas maneiras de ser chefe dentro da administração. E essa maneira de ser chefe não depende de concurso público, porque chefe é uma indicação. Hoje tu é chefe, amanhã tu não é mais, porque a indicação acabou. Porque tu não tem mais a confiança do gestor. Então, cargo efetivo não é chefe, porque cargo efetivo é concursado. Não depende, pode mudar o governador, o diretor, o gestor. O cara continua concursado, não está nem vendo. Cargo efetivo não faz bandeirada. Não, porque não depende de conveniência da gestão. Então, o cargo efetivo falta mesmo, e não vai, chega atrasado. Né? Depende também da personalidade da pessoa. Né? Pode generalizar por causa de alguns grupos, mas o cargo efetivo é assim. Os caras são baseados, na sua maioria. Né? Mas, dentro da administração, para ocupar atribuições de chefia, direção e assessoramento e ser chefe de uma divisão, de um setor, tem dois caminhos. E esses dois caminhos não tem concurso público para eles, porque é uma indicação. Então, se eu estou falando de atribuições de chefia, direção e assessoramento, que é o cara que é chefe do departamento, é o diretor do departamento, é o chefe da divisão, é o assessor do gabinete, tá? Aí depende de indicação. Aí eu estou falando do cargo em comissão, tá? E eu estou falando da função de confiança. Se o cara ocupa um cargo em comissão, ele é chefe de alguma coisa, ele é indicado de alguém. Ele pode sair a qualquer momento, quando essa confiança acabar. Por isso que o nome é cargo em comissão, também chamado de cargo de confiança. Se o cara exerce uma função de confiança, ele também é indicado de alguém. Ele é chefe, mas ele é indicado do gestor maior. Ele é uma indicação. E o dia que essa indicação acabar, ele deixa de ser chefe. Nos dois casos, esses caras recebem uma gratificação. Ninguém quer ser chefe só para ter responsabilidade. Muitos desses, né, como é uma indicação, eles são chefes e nem vão trabalhar. Né? Somente quando é município, quando é estado, é meio bagunçado isso. Acaba sendo um cabide de emprego, não importa. Eu estou te falando aqui, não tem concurso para cargo em comissão, o cargo de confiança, né? E a função de confiança não tem concurso, é tudo indicação. Tá? Indicação do gestor. Quem é o gestor? Governador, prefeito, presidente da Assembleia, presidente do tribunal. Perfeito. Então, isso aqui é uma das questões mais repetidas. Para ocupar o cargo em comissão, precisa ser servidor efetivo? Não. Mas pode ser um servidor efetivo ocupando um cargo em comissão? Pode. Então, o cargo em comissão é um cara que é chefe, e esse cara pode ou não ser um servidor efetivo. Qual é a diferença? Olha, se o teu chefe que ocupa um cargo em comissão, se ele for um servidor efetivo,
O dia que acabar a confiança nele, o gestor exonerar ele, ele deixa de ser chefe e volta a exercer as atribuições de carga efetiva, sem ser chefe. Ele perde a gratificação. Mas se esse cara que é teu chefe e ocupa a carga em comissão, ele não é servidor efetivo, o dia que acabar a confiança nele, o gestor exonerar ele, ele sai do serviço público, porque ele não tinha um vínculo efetivo. Então, cargo em comissão, cargo de confiança, ele é um cargo de chefia, e pode ser ocupado por alguém que é concursado e que não é. Se for um cara que é concursado, ele vai receber o salário dele de concursado, ainda vai receber uma gratificação. Se for um cara que não é concursado, ele vai receber só a remuneração do chefe mesmo, de carga efetiva. Esse recebe menos. Tá tranquilo o cargo em comissão? Cargo em comissão pode ser alguém que tem como único vínculo esse cargo em comissão, o dia que ele for mandado embora, ele está fora. Esse cargo em comissão pode ser um chefe que ocupa um cargo efetivo. O dia que ele sair da chefia, ele só perde a gratificação de chefe, deixa de ser chefe e continua exercendo o cargo efetivo dele. Tá tranquilo aí o cargo em comissão? Mas a função de confiança, e esse é um dos itens mais perguntados na história do concurso, é uma função de chefia, quem exerce a função de confiança é chefe. É uma indicação, pode sair a qualquer momento se acabar a confiança, pode, mas esse chefe que exerce a função de confiança é exclusivamente um servidor ocupante de carga efetiva. Se quiser ser chefe ocupando uma função de confiança, obrigatoriamente tem que ser um servidor concursado. Então, quando tu chega lá para trabalhar no TJAP, tu vai ter um chefe. Ou esse teu chefe exerce uma função de confiança, aí tu vai saber que ele também é efetivo, ou esse teu chefe exerce um cargo em comissão. Aí ele pode ser um efetivo, mas pode ser alguém que apenas ocupa o cargo em comissão e não é concursado. O dia que ele for dispensado da chefia, ele está fora do tribunal. Mas você, que não tem nada a ver com isso, estará no cargo efetivo e não dependerá da confiança de ninguém. E também não terá responsabilidade de chefe. A não ser que você perceba que está precisando de uma grana, comece a conquistar a confiança do gestor, aí vai depender do seu entrosamento político, para ser nomeado para esse cargo em comissão e ser chefe, ou ser nomeado para a função de confiança e ser chefe. E ficar recebendo uma gratificação a mais e também não tendo horário para sair, né? O chefe tem que resolver. Já o cara que não é chefe, que só ocupa o cargo efetivo, dá o horário dele, ele vai embora. E aí? Tá entendido aí o cargo em comissão e a função de confiança? Sim, professor. Alguém já está interessado em um cargo em comissão e uma função de confiança aí? Não, eu já passei por isso, não quero mais. Como é que faz para conquistar essa confiança? Eu estou interessada, Rua. Não, amiga, tu não tem hora para sair, vira escrava. E outra coisa, se sair mais cedo e não resolver, a confiança pode acabar, leva aquele ralo e sai, né? E já tem outro em cima querendo essa vaga aí. Às vezes gera essa competição, mas às vezes ninguém quer. Às vezes é tanto trabalho e o dinheiro não compensa. Por exemplo, no meu setor de trabalho, para ser chefe, a gratificação, se eu não me engano, no meu setor, a gratificação é R$ 600. E tem que ir os 2 horários, né? Aí o pessoal geralmente não quer, né? Pô, R$ 600 para ir os 2 horários e não ter horário para sair, ser cobrado e resolver os pepinos. Aí essa de R$ 600 ninguém quer. Fica um jogando pro outro. É melhor, né, trabalhar presencialmente só um horário e não ser chefe e ter horário para entrar e horário para sair e não ser cobrado por essas demandas de chefe.
porque R$ 600 não compensa, né, financeiramente pela dor de cabeça que vai dar. Em compensação, o cargo em comissão do mesmo setor que eu trabalho é R$ 6.000. Esse a galera quer. Esse não tem horário para entrar, nem horário para sair. É R$ 6.000 a mais. A função de confiança é 600, o cargo em comissão é 6.000. Olha a diferença, né? Mas os dois são chefes. É claro que o cara de 6.000 é chefe do cara de R$ 600, né? De gratificação. Que é meu chefe. Então, quando eu chego lá, eu tenho dois chefes. Eu tenho um chefe da função de confiança, que ganha R$ 600, e eu tenho o chefe do meu chefe do cargo de comissão, que ganha 6.000 a mais, é 5, é 6. E tem o chefe do meu chefe, que é o pró-reitor, ganha os 8.000 a mais. Então, tem dois cargos em comissão e uma função de confiança acima de mim. E ainda tem o reitor, né? Que é 12 ou 14 mil reitor. Então, é chefia acima de chefia, cada uma pagando mais do que a outra. E quanto mais paga, mais te cobra a responsabilidade. E já o cargo efetivo não tem essa gratificação, mas não depende de conveniências políticas. Tá. Então, olha só finalizando aí, pessoal. Só finalizando isso daí. Eu te falei que a questão do limpo é a mais repetida. Né? Não se assuste se quando você chegar, cobrar o limpo domingo. Não tem nada de errado. Né? Marque o limpo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É a questão mais repetida. E essa aqui vem em segundo lugar. Para exercer a função de confiança. Qual a condição? A condição é obrigatoriamente, exclusivamente ser um servidor efetivo. Somente servidor efetivo pode exercer função de confiança. É obrigatória essa condição. É, em segundo lugar, mais repetida ou questão repetida. Essa questão aqui é 2023, de tribunal. Não, essa aqui é de prefeitura. Repetidaça. Tá? Então, fique esperto com esse negócio de cargo em comissão, função de confiança no dia da prova, porque esse tema ele é de direito constitucional, que está no artigo 37 da Constituição. Esse tema é de direito administrativo, porque é agentes públicos. E esse tema é de lei 066, porque isso, da mesma maneira que eu te falei aqui, está na lei 066. Então, está em constitucional, está em administrativo, está em lei 066. Se cair, não é nenhuma mágica. É porque está em três conteúdos diferentes. Está em constitucional, está em administrativo, está em legislação específica. Tá? Então, não tem nenhum mistério, uma mágica, uma adivinhação. É porque o conteúdo ele é um conteúdo de valor. Tá? E não só de valor, mas é algo que você vai vivenciar. Né? É algo que você vai chegar lá e se deparar com o chefe. Se tu não souber se ele ocupa uma função de confiança ou um cargo em comissão, até é difícil, né, aceitar que seja um servidor e nem entenda como funciona a chefia. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Ficou assim a questão. Pedro, recém-possado prefeito do município Alfa, consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de nomear seu amigo Jonas, pessoa com sólida formação científica na área de urbanística e que não ocupava nenhum cargo público, para exercer função de confiança no nome da secretaria. Como a gente sabe, a gente lê e não precisa ficar com medo, porque ele não fez nenhuma pergunta. Agora vem a pergunta, será? A assessoria respondeu corretamente, então ele quer que tu analise cada letra dessa com o contexto. Qual é o contexto? O prefeito quer nomear alguém que não ocupa cargo público nenhum para exercer uma função de confiança. Pô, prefeita, não dá, porque função de confiança é só para quem ocupa cargo efetivo. Exclusivamente. Se esse cara não ocupa cargo público nenhum, ou seja, ele não ocupa cargo efetivo, não tem como ele exercer função de confiança. Mas eu vou te dar uma dica, prefeito, ele pode exercer um cargo em comissão. Mas função de confiança, não. Então, qual é a certa aí na oitava? Olha, na oitava, o certo é que não é possível, pois Jonas não ocupa um cargo efetivo no âmbito da administração, o que configura um requisito indispensável para a função de confiança. Questão muito repetida,
não é na tua vez que vai mudar. Então, com essas informações que a gente trouxe hoje, com esses contextos que a gente criou hoje, demonstrando os níveis e os modelos e como lidar com cada tipo, eu quero saber se você ficou mais confiante para a prova. Sim, Juan, deu uma boa esclarecida, deu uma boa lembrada no conteúdo. Pois é, a questão, né, para a prova, 50% é como você encara ela. Se já for derrotado para a questão porque ela é grande, se já for derrotado para a questão, né, porque acha que não estudou bem aquela disciplina, né, você está tendenciando a só dar esse dinheiro para a banca mesmo. Tá? Então, não importa, né, se é porque eu não fui em todas as aulas do cursinho, é porque eu não vi todo o conteúdo de constitucional, porque eu não li todo o regimento, então eu não estou mal, eu nem vou. Não é assim que funciona. Né? O que funciona é como você vai encarar cada questão lá na hora. E isso daí independe de quanto você estudou para esse concurso. Porque você pode trazer conhecimentos acumulados de outra preparação e você também pode acertar a questão considerando o contexto dela, já que você sabe como a questão funciona. Um comando que conta uma história, nessa história tem um conteúdo embutido, que você vai comparar com as opções. Então, por mais que você não domine o conteúdo, mas você sabendo como é o modus operandi da banca, você sabe que pode explorar esse comando. O comando se torna o teu assunto. O comando da questão faz com que se torne uma prova de consulta. Então, eu passei por tudo isso na prova da UEAP, né? A prova da UEAP 2014, eu fui o primeiro colocado para o cargo de assistente. E eu lembro que nas questões de administração, os textos eram grandes, né? E eu não dominava essa parte de administração. No entanto, né, eu usava o texto, né, de um item que eu não dominava o conteúdo, uma questão que eu não dominava o conteúdo, mas eu usava o texto como base, né, para ser a referência na resposta. Então, como se fosse uma consulta ao texto, grifando aquele texto e tentando delimitar o que está sendo perguntado. E assim eu buscava uma possibilidade de resposta. Com isso, muitas questões ali que eu não sabia o conteúdo, que eu não estudei, por não ter feito uma preparação de tanta qualidade assim, acabei acertando. No final das contas, né, eu consegui pontos valiosos ali para ser primeiro colocado. Mas por quê? Porque eu não me entreguei para a questão. Vi a questão começar falando já o que eu não estudei e eu abandonar ela. Pelo contrário, né, eu não abandonava a questão. Então, é um pouco disso que eu quis passar hoje para essa preparação. De que você não deve se achar mais preparado ou menos preparado, porque estudou mais o conteúdo, estudou menos. Vai depender muito de como você vai encarar na hora a questão. Com uma cabeça de que eu vou acertar, porque eu sei como isso aqui funciona, ou uma cabeça de, não vi isso aqui direito, faltei nessa aula, então eu não vou acertar. Aí, são duas maneiras, e é isso daí que vai definir o teu caminho lá. Opa!